2011, na mesma escola que eu e a Mariana apresentamos lá em São Carlos. Ele foi um projeto que foi realizado dentro do PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação e Docência. A gente teve conhecimento desse projeto de Orquestra, que é da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que ele é um projeto que visa levar alunos de várias escolas para assistir um concerto de alguma orquestra lá na Sala São Paulo. E a gente tinha um processo seletivo, a gente inscreveu a escola e ela foi aceita. Acontece várias vezes por ano, e na vez que a gente foi a única escola do interior, então a gente ficou super feliz, né? O projeto consiste então em levar os alunos e um professor da escola, que fica responsável pelo projeto, ele vai para São Paulo, né? Fazer um curso de capacitação para preparar os alunos para assistir esse concerto, né? Aí a coordenadora pedagógica fez esse curso, aí ela trazia todo o material para a gente e a gente do PIBID trabalhava com os alunos, né? E essa preparação consistia em apresentar os instrumentos da orquestra, a função do maestro e algumas músicas do repertório que seria tocado, que eles passaram 3 músicas do repertório e a gente tinha que trabalhar. E aí essa é exatamente a nossa maior preocupação, porque é uma escola de periferia que eles não têm acesso a outro tipo de música que não seja as vinculadas pela mídia, né? Então eles gostam muito de sertanejo, de funk, de pagode, que a gente acredita que não tem problema nenhum, mas eles também, por conta de não conhecerem, eles são muito fechados para outras coisas. Então esse era o nosso maior problema, porque a gente tinha que trabalhar esse repertório, né? Que a professora fazia relatórios que ela tinha que entregar, então ela tinha que mostrar que esse trabalho estava sendo feito lá. E a gente não queria fazer com que os alunos desistissem de assistir o concerto, né? Então essa era a nossa maior preocupação. Então sempre que a gente ficava pensando, nossa, o que a gente vai fazer, a gente pensava em dinâmicas, em teatro e tudo mais. E aí essas foram as 3 músicas que passaram pra gente. Então a abertura de Candide, de Leonard Bernstein, a Dona Flor e seus 2 maridos, que será de Chico Buarque, e o Morcego de Strauss. Então o que a gente fez, só para constar, foram 102 alunos e a gente trabalhou com 102 alunos de uma só vez numa sala de aula. Então foi um pouco difícil. Pode passar, Então era bastante gente numa sala um pouquinho apertada. Só volta um pouquinho, só para Só para ilustrar então o que a gente fez. Nessa primeira música, a gente pegou um vídeo do Tom e Jerry, que é um desenho que eles costumam assistir, que passa de manhã na televisão, e a gente colocou de fundo essa música. Então a gente apresentou para eles assistiram o vídeo, acharam engraçado, né, o Tom e o Jerry sempre um atrás do outro. E aí depois que acabou, a gente falou, o que aconteceu então quando o Tom estava atrás do Jerry? A música ficava agitada, ficava mais calma. E aí depois a gente mostrou um vídeo do próprio Leonard regendo a orquestra. E ele é todo engraçadinho, assim, para as crianças se divertirem e tudo mais. Com a Dona Flor e dos seus 2 maridos, a gente levou aquela série ali, a Aline, que passava na Rede Globo, que era uma menina que tinha 2 namorados, né? Então aí alguns tinham assistido, outros só falavam que não assistiam porque era muito tarde, ou a mãe não deixava assistir. Aí a gente puxou também para a Dona Flor e seus 2 maridos, o Jorge Amado, desculpa, e aí que virou filme, que era livro e tudo mais, a gente foi voltando até aí depois assistir um concerto também de uma orquestra tocando essa música. E o Morcego é uma ópera, então a gente fez uma espécie de teatro. Um dos bolsistas pegou 2 alunos e aí falou assim, então porque esse cara aqui foi numa festa fantasia e foi fantasiado de morcego. Então aí era um menino que ia pintar que era um morcego e tudo mais. Então a gente foi fazendo essas coisas para chamar a atenção deles, né? Isso. E aí o que a gente achou mais legal desse trabalho, assim, porque quando a gente chegou lá na Sala São Paulo, era um ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados. Então aquilo parece que é de ouro, né? É lindo para quem está acostumado com, às vezes, só com a escola, só com o mercadinho
cativo do bairro, que não sai muito, às vezes vai no shopping, não sai muito daquilo, né? E foi legal que quando eles tocavam as músicas que a gente tinha trabalhado, eles ficavam todos animados, então eles falavam, nossa, é a nossa música, sabe? Então a gente conseguiu pelo menos quebrar essa barreira do preconceito daquilo que eles não conseguiam. Então a gente conseguiu trabalhar com eles de uma forma que quando eles escutaram essa música ao vivo, eles se identificaram, eles acharam que era deles também, né? Como todas as outras músicas que eles costumam ouvir. E a gente acha que foi um grande sucesso exatamente porque a gente não impôs nada a eles. A gente levou coisas diferentes, mas com alguns elementos de coisas que eles conheciam também. Então não era uma coisa totalmente diferente, totalmente desconexa do que eles já conheciam, já estavam acostumados. Acho que pode passar. E aí foi interessante porque ao longo da semana a coordenadora falou que eles passaram a semana inteira falando, que eles foram na biblioteca saber um pouco mais, que na biblioteca da escola tem bastante livro de música, então eles foram na biblioteca fuçar um pouco. Aí teve uma menina que falou que o sonho do pai dela era ter conhecido a Sala São Paulo, então que ele estava muito feliz por ela. Então foi uma experiência assim, que a gente teve e eu queria compartilhar porque às vezes esse negócio de apresentar música erudita é uma coisa que a gente tem um pouco de medo porque pelo menos a gente lá naquela escola a gente tinha muito medo porque a gente não sabia como era a acertação por ser uma coisa totalmente diferente do que eles estão acostumados. Então era só para compartilhar que tem como tanto aceitar as coisas que eles ouvem, as músicas que eles ouvem, como levar coisas totalmente diferentes, que às vezes eles nem querem saber, né? E juntar tudo isso e formar uma coisa nova e sempre ampliar o conhecimento musical deles. Eu tenho 1 minuto? Tá. Eu queria só mostrar o vídeo dessa primeira atividade que a gente fez. Se não der pra mostrar tudo, não tem importância, só pra vocês. Com som? Ah, tem som? Tem. Deixa eu ver. Eu tinha escutado o barulho do computador. Ah, não tem importância. Não. É porque eu escutei o barulho do computador ligando, aí eu achei que era assim. Não, mas não tem importância, era só que, como sobrou tempo para ilustrar. Mas então tem esse vídeo e no fundo é a música, né? Então eles se divertiram ouvindo, a gente assistiu mais de uma vez e aí no final, depois que acabou que a gente assistiu, que a gente conversou, a gente passou um vídeo da própria orquestra. E aí algumas crianças imitaram o Leonard porque ele faz uns gestos engraçados. E aí eles falaram, porque então naquela parte que a música fica mais calma é esse instrumento que toca. Então a gente já falou, qual que é esse instrumento então? E aí já foi, e a gente conseguiu. Aí eles fazem umas caras engraçadas nos instrumentos que eles nunca tinham visto, então a gente aproveitou também para apresentar alguns instrumentos. A parte dos instrumentos foi em outra aula, mas a gente já aproveitava também, faz umas caras engraçadas. Bom, é isso. Bem, então, acho que ela entra no seu centro. Não tem problema. Nos abrir perguntas. Poderia? Primeiro, parabéns, adorei o trabalho. É nesses trabalhos que a gente vê que é possível ampliar o repertório de forma a expor e não a impor. Então eu achei muito legal, eu gosto desse tema, eu trabalho com isso também. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação. Eu tenho estudado o trabalho da Leila Bergamatti, que inclusive está aqui na semana, e ela tem um trabalho super bacana com coro infantil, de ampliação de repertório, mas no caso dela, ela especifica com música contemporânea. E ela trabalha com um autor que para mim foi fantástico e cabe totalmente com o que vocês fizeram, que é o Guy Rebel, né? Não sei como é que se pronuncia. E ele fala exatamente da questão das chaves de escuta. Então, e vocês fizeram isso, quer dizer, vocês expuseram um material musical que possivelmente era novo, mas vocês trouxeram para a realidade deles através de elementos que eles já conheciam. Então, na verdade, fica só referência para vocês, chamando o repertório para coro infantil. É o trabalho da Leila, eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente por essa referência. Parabéns. Eu tenho uma dúvida. É bastante interessante esse conceito da chave de escuta, da gente trazer uma referência para poder fazer a ligação
um repertório novo, com uma sonoridade nova que você quer colocar no ambiente. Só que tem uma dúvida que eu gostaria que você que fez a experiência pudesse talvez ajudar. Como é que fica quando a gente usa isso, você que fez a experiência, você colocar uma imagem, já definir para quem está apreciando a música, uma imagem mental, antes que ela crie a própria imagem mental pela sonoridade, pela coisa que ela está escutando. Então, como é que dá para a gente entender melhor isso? O que a gente ficou pensando muito assim, porque a gente tinha, uma das coisas que a gente fez foi levar eles para assistir o concerto da orquestra da UFSCar. E assim, eles conversaram muito durante o concerto, teve muitos que gostaram, que ficaram prestando atenção, mas teve muitos alunos que ficaram conversando. Então a gente ficou pensando, então, será que adianta a gente só levar direto o vídeo de uma orquestra? Porque uma orquestra eles já viram. A orquestra foi também tocar na escola, então eles já conheciam, né? E como assim? Alguns prestaram atenção e outros não, a gente ficou pensando, então vamos levar uma coisa diferente para que esses que não prestaram atenção ficarem atraídos e prestarem também. Então foi uma coisa que a gente pensou, que também foi a nossa primeira intervenção. Então a gente estava um pouco receoso mesmo e a gente julgou na hora que era melhor fazer isso, que era trazer de uma coisa que eles conheciam, porque a gente fez a montagem. Mas do Morcego tem o próprio vídeo original mesmo do Tom e Jerry, que é a música de fundo é o Morcego, né, que a gente usou também. Então, é uma coisa que talvez eles já tivessem assistido, mas não tinham prestado atenção, né? E aí eles assistiram e as reflexões que a gente puxou depois foi todas musicais. Então, a gente acreditava que naquele momento era assim que a gente tinha que fazer para despertar a atenção deles. Mas a Dona Flor, como é que você trabalhou? Porque é um seriado polêmico, né? A gente até estava procurando assim, imagens para colocar de fundo e já foi meio complicado. Mas você quer falar, Mari? Foi a Mari que fez a intervenção. A gente cortou, na verdade, assim, o que eu peguei, eu assisti eu acho que eu achei no YouTube, assim, algumas passagens de imagens e tal. Então, realmente não tinha como levar para a escola aquilo, né? Porque a gente queria passar a imagem que era um marido que tinha duas mulheres e acabou. E aí eu achei um vídeo que ele só contava, assim, ele tinha duas mulheres, ela tinha dois maridos, desculpa, e um dos maridos tocava oboé. E aí passava nessa parte. Então, quando começava a parte obscena e tudo mais, aí eu cortei tudo e só coloquei essa parte e coloquei o seriado da Aline, que é uma reprodução, né, da Rede Globo. E aí, então, a gente só fez realmente essa, não adentrou, né, nas questões mais fortes. Até porque lá é difícil com isso, porque já é uma escola que tem um alto grau, assim, da sexualidade das crianças e tal, então a gente não quis adentrar. Também tinha muita criança, né? É mais ou menos isso. Uma perguntinha rápida.